Obrigado. Agradeço o convite de estar nessa oportunidade com todas e todos aqui. Parabenizo a faculdade pela organização desse evento. Não é a primeira vez que eu venho aqui à PUC e toda vez que eu venho aqui é uma grande alegria, porque a PUC ela é uma universidade que faz jus ao nome de universidade, não só porque tem um excelente corpo docente, uma excelente qualidade nas suas aulas, mas porque entende que a universidade não é só um espaço de aprendizado no sentido estrito da palavra, mas que também a universidade é um espaço de aprendizado no sentido pessoal e de educação política. Toda vez que eu venho aqui para a PUC, ela tem uma cara assim meio caótica, né? Quem vem de outras faculdades fica meio assustado. É exatamente o que eu gosto disso aqui na PUC. E a PUC ela sempre transpira muito isso, o fato de que os estudantes aqui eles estão sempre engajados nessas discussões e fazem com que a PUC seja realmente uma universidade nesse sentido da formação ampla que um sujeito deve ter na universidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço que julgo um espaço altamente qualificado para nós debatermos ideias. E também parabenizo a iniciativa, a organização de todos e todas aqui pelo evento, que se fez difícil organizar um evento dessa envergadura, ainda mais falando sobre um tema que é o marxismo, um tema que move as pessoas de uma forma apaixonada em todos os sentidos, né? Ou seja, muitas pessoas gostam muito desse tema e a gente sabe que também no sentido oposto é um tema que provoca raiva, que provoca ódio em algumas pessoas, etc., que não entendem o que é a universidade, né? A universidade existe justamente para que as pessoas possam aprender as mais variadas ideias, mas infelizmente nos tempos atuais nós vemos que existe um movimento de profunda intolerância com essa pluralidade. Inclusive recentemente recebi uma mensagem mencionando que na Universidade Federal, numa disciplina que iam falar sobre marxismo, alguém mandou uma carta para a reitoria dizendo que aquilo era um absurdo, como vamos fazer, como é que é? Aí tem aquela coisa ideológica, não sei o que e tal, e esse papo. E é muito desconfortável imaginar que as universidades estão caminhando para isso, e, portanto a gente fica muito feliz de poder falar de marxismo aqui, portanto arejar um pouco os horizontes nesse momento em que se faz tão necessário. Inclusive é curioso porque nós temos aqui um debate, como bem destacou o professor Vinícius, que demanda uma pluralidade interna dentro dos próprios pensadores do marxismo. E é curioso porque as universidades, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né, quando vê esse evento, a PUC vai falar sobre marxismo, tem gente que imagina que se fala todo dia disso na universidade, né? Eu estudei lá na FEFELESH e fiz quase todas as disciplinas que tinham disponíveis. Sabe quantas disciplinas falavam sobre Marx ou marxismo lá? Nenhuma. Então o pessoal acha que a FEFELESH fala, nossa, lá é o núcleo do pensamento marxista do Brasil, né? Tem essa imagem, a PUC também, né? Os dois, etc. Não tem nenhuma. Na minha época, em que eu fiz a graduação, uns anos atrás, nenhum professor, nem os marxistas davam Marx lá, porque tem uns professores lá que a gente sabe que o marxista não dava Spinoza e tal, etc. Não dava Marx. Depois, alguns anos depois, eu passei lá por alguma questão burocrática e tinha um professor dando disciplina no Marx. Mas assim, a esquerda, assim, que chegaram, foram, declaradamente não era marxista, né? Para alguns não leem Marx, acho que é, enfim. Mas, no máximo isso, né?
Então, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, é bom inclusive porque essas palestras são gravadas, depois na internet, quando a pessoa ouvir isso, ela vai lá no programa da PPLS, não é possível, deve ter Marx lá, e ele vai olhar, não, Spinoza, Kant, Hegel. Na faculdade de filosofia, meu professor Alisson Mascaro, ele dizia, a maior parte das faculdades acaba o curso de filosofia do direito em Hegel. Acaba em Kant, geralmente, quando o cara é muito assim radical, ele vai pro Hegel. E de fato, quando eu tive filosofia a primeira vez, não foi com ele, acabava ali. E os livros de filosofia do direito acabavam com Kant. Até hoje tem vários livros, pode conferir, eles acabam em Kant, não tem nada a dizer depois do Kant. Século XIX, século XX, não tem nada de relevante. Então, é muito importante que a universidade debata esse tipo de tema, que ao contrário do que algumas pessoas imaginam, é um tema que geralmente passa alheio na maioria dos lugares onde as pessoas fazem e estudam nas universidades. Bom, indo propriamente aqui ao mérito da minha exposição, portanto, tem uma relação com isso, com esse introito que eu fiz aqui. Eu quero mostrar que existem várias leituras a respeito do Estado e do direito. Uma dessas leituras é a do marxismo. Aqui eu faço em particular, quando eu digo faço, que foi objeto da minha pesquisa de doutorado, está publicada aqui na forma de um livro, que é a Teoria da Derivação do Estado. É uma dessas leituras que são realizadas, e eu fico bastante feliz com a exposição aqui que me antecedeu, porque ela aponta para vários caminhos parecidos que estão aqui presentes nessa obra. Eu organizei aqui uma exposição, mas como também tem um pouco formato de debate, eu queria me apropriar aqui um pouco para poder comentar a respeito disso. E eu estava aqui, quando ele estava conversando, estava procurando que eu lembrava que tinha um trecho que eu falava exatamente dessa discussão que existe no Vaticano sobre circulacionismo, etc. Eu queria localizar, porque eu falei disso aqui, eu achei mesmo na impressão a passagem e o debate que existe em torno dessa questão. E ao mesmo tempo, como esse debate da teoria da derivação do Estado, ele se dá dentro de uma tensão justamente com os pensadores que foram mencionados aqui, os lucancianos, o pensamento altseriano, etc. Então eu fico bastante feliz que o que foi apresentado aqui coincide um pouco com isso, com algumas ideias que estão contidas aqui na obra, né? E, portanto, o importante quando a gente vai fazer esse tipo de debate, o professor Vinícius tem um artigo que ele encerra dizendo uma coisa muito boa. Ele fala assim: o debate em torno do marxismo e outras questões não pode se resumir a você dizer, eu não gosto dessa teoria, ou eu não concordo, etc. Então, meu objetivo aqui, partindo do gancho do que ele diz, não é dizer, não concordo, não quero, porque dizer isso daí, geralmente as pessoas só fazem isso por vaidade, né? Por alguma razão. Então, o meu objetivo é dizer que existe um debate muito sério, sim, sobre essa questão e uma tensão muito grande interna do marxismo que vale ser lido e, portanto, fala um pouco disso aqui na obra. Eu vou tentar localizar aqui um pouco algumas discussões que eu faço no livro, e óbvio que eu não consigo resumir tudo isso aqui nesses 20 minutos que eu vou fazer a apresentação. Então, em homenagem à PUC, ponto de vista universitário católico, vou falar de Santo Agostinho, que no diálogo do mestre, ele diz que a Bíblia não serve para o sujeito simplesmente ler aquilo e de uma maneira cega aderir àquilo que ele está lendo. Isso é o Santo Agostinho que diz, hein? São marxistas. É para o cara ler o texto, e o texto deve admoestar o sujeito a usar da razão e conhecer a verdade. Notem que se alguns religiosos lessem o Santo Agostinho, eu perdi o emprego que eles têm, né? Enfim, fica aí a provocação. O fato é que a mesma coisa aqui, eu quero só admoestar as pessoas a pensar algumas questões e depois falar, acho que eu devia ler o livro daquele cara que fosse para falar mal dele, né? Porque ele deve estar errado, ou então porque eu fiquei curioso. Então eu quero ver se eu só consigo provocar vocês a tentarem conhecer um pouco mais a respeito dessa teoria, que é a teoria da derivação do Estado. Esse nome já não é muito bom, né? Teoria da derivação. Derivação lembra derivado lembra da matemática, a gente é de humanas, gosta daquela comunidade, ajuda o pessoal de humanas, fazer de sangue, a gente gosta disso, não é? Então a gente não gosta de matemática, por isso a gente vem no curso de humanas, é brincadeira, tem gente que gosta. Mas, teoria da derivação. Aqui no Brasil não é muito conhecida essa teoria, lá na Europa ela tem uma envergadura maior, uma amplitude maior. Algumas pessoas conhecem pensadores dessa teoria. O mais famoso, eu acho, agora, que a gente tem aqui no Brasil, uma obra de peso circulando, é o Joachim Hirsch, com a teoria materialista do Estado. Ele participou desse debate.
como a obra dele foi traduzida para o português há alguns anos atrás, ele ficou um pouco mais conhecido aqui. Mas tem outros autores, que alguns com certeza conhecem aqui, como por exemplo John Holloway, que também escreveu sobre essa questão. Então eu vou tentar aqui resumir muito brevemente alguns aspectos dessa teoria da derivação, que na verdade alguns chamam de debate da derivação, que não seria uma única teoria, né? Mas tem alguns pressupostos comuns, então no meu livro eu chamo de teoria, mas é muito mais referenciado como debate da derivação do Estado e, em certa medida, um debate da derivação do direito. Muito bem. Essa teoria que eu, como eu disse, fiz um estudo aqui, ela tinha aparecido, tem um artigo em português que foi traduzido há alguns anos atrás, aqui no Brasil. Ele é um artigo dentro de uma coletânea, um artigo do Hirsch, só que por uma infelicidade, bem na época que traduziram, alguém traduziu como teoria da dedução. A pessoa pegaram a palavra da Ableitung em alemão e fizeram a tradução para dedução. Então, quando você pesquisa na internet, quero ver mais sobre teoria da derivação, você não acha, porque alguém enfiou essa tradução, que era um artigo bem importante que o Hirsch tem, e não aparece. Se você pesquisar sobre esse tema, tem pouquíssimos estudos aqui sobre esse tema no direito, até então não tinha nenhum. E esse debate que aparece aqui, ele procura ser uma alternativa àquilo que é o pensamento marxista soviético, não querem se alinhar a essa forma de pensamento, mas também não querem se alinhar ao pensamento da escola de Frankfurt, tem uma diferença em relação a isso, e também ao debate ou à linha que o Poulantzas seguia na época, que eram algumas coisas que tinham força, que é da década de 70, esse debate, e nessa época Poulantzas, Escola de Frankfurt e os que a gente costuma chamar de mais ortodoxos, soviéticos, dominavam um pouco o cenário e eles pensaram em elaborar uma teoria, uma alternativa teórica distinta, que é a teoria da derivação. Nesse sentido, inclusive, eu sou menos otimista que o professor Vinícius, dizer o seguinte, até queria que o Pachucanes tivesse assim, uma difusão maior, né? Acho que tem, para quem realmente faz uma leitura séria, marxismo, etc., pesquisa mais a fundo. Mas na superfície, quando as pessoas leem sobre marxismo, geralmente eles leem comentadores do marxismo, que inclusive não são estudiosos mais, vamos dizer, empenhados no marxismo, como por exemplo Miguel Reale ou Dall'Are, são autores que vão ser realistas, eles vendem muitos livros, as universidades utilizam livros desses autores. Eu não sei se aqui na PUC alguém usa, seus professores de introdução ao direito, usam o livro do Miguel Reale, por exemplo, do Kelsen ou Tércio, né? Enfim, mas o Reale, ele fala sobre marxismo. E o Dall'Are, Teoria Geral do Estado, que é um livro muito utilizado e que, inclusive, é reproduzido por muitos outros autores, né, serve de baliza para muitos outros, também fala do marxismo. E a leitura que eles têm sobre o marxismo é a leitura do stalinismo. O que eles dizem que é o marxismo é a versão stalinista do marxismo. E, portanto, por tabela, a maior parte das pessoas que lê sobre marxismo nesses autores, eu diria que esses são livros assim que a maior parte dos estudantes leem nas mais de 1000 universidades de direito que existem, eles pegam essa versão, eles embarcam nessa versão e não ficam conhecendo coisas mais complexas ou ricas como Pachucanes. E, portanto, a teoria da derivação, quando um sujeito se depara com esse tipo de teoria, ele vai fatalmente se entrar em confronto com aquilo que é essa tradição, vamos dizer, difundida sobre o marxismo por esses autores que comentam, né? Muito bem. Então, contextualizando um pouco, a teoria da derivação vai aparecer nesse contexto. Tem um outro contexto histórico, social, que eu poderia descrever aqui, mas eu só vou tentar sintetizar alguns aspectos para vocês verem que parece que estamos falando dos dias atuais. Era um momento em que a economia estava em recessão e as pessoas estavam repensando a capacidade do Estado de lidar com as crises do capitalismo. Era um momento que a esquerda tinha conseguido, na década ali de 60 para 70, na Alemanha, na Inglaterra, etc., tinham conseguido finalmente ter uma posição política de destaque, né, vencer eleições e tal, e não estavam conseguindo lidar, dirigindo o Estado com essas crises. E também era um momento em que nós tínhamos, ou seja, havia uma certa frustração sobre a esquerda governando, e também havia um forte movimento estudantil, tanto dos Estados Unidos, Alemanha, ou movimentos sociais lá dos Estados Unidos, que inclusive seguiam uma linha de pensamento que não se alinhava com o marxismo tradicional. Era nesse contexto que apareceu a teoria da derivação do Estado. Muito bem.
Então, portanto, é uma teoria que não queria nem cair no discurso que os soviéticos tinham na época e nem no discurso keynesiano, etc., um certo otimismo sobre o Estado, seu poder para lidar com as crises do capitalismo. Muito bem. E um dos pontos centrais dessa teoria, ela chama teoria da derivação, porque o esforço dos autores que compõem esse grupo, que são alguns autores alemães e depois alguns autores ingleses, era justamente contestar uma visão muito típica existente no interior do marxismo, que era uma visão instrumentalista do Estado como instrumento. Uma visão que aparece em alguns trechos do que o próprio Marx escreve, que eu não vou destacar aqui, mas eu os tenho, né? Em que o Marx dá uma certa margem a falar do Estado como um instrumento utilizado por uma classe. Essa visão sobre o Estado, ele é produto também de uma visão que o Engels tem sobre o Estado, e quando ele escreve sobre a origem do Estado, da família de propriedade privada, essa visão instrumentalista do Estado ele aparece. E o esforço dessa teoria é fazer uma crítica com relação a isso, que o Pachucanes também faz, mas os autores da teoria da derivação não são pachucanianos. Tem alguns que não utilizam nada do Pachucanes para fazer as suas teorias. Alguns utilizam o grupo, e o Hirsch é onde eu faço uma análise mais detida. Ele tem vários textos em que ele vai escrevendo sobre a relação entre Estado, direito e categorias econômicas, que basicamente o que a teoria da derivação quer fazer é explicar o funcionamento do Estado e do direito a partir das categorias econômicas que estão no Marx, e sem dar tanto peso para o elemento de luta de classes para explicar a formação do Estado e do direito. De uma maneira bem resumida é isso. Ou seja, se a gente entender aquelas categorias econômicas que o Marx fez no Capital, a gente consegue derivar a existência do Estado e do direito, não apenas do elemento de luta de classes. Enfim, no livro aqui eu procuro mostrar, por uma análise de vários textos que o Hirsch tem, alguns publicados aqui, outros não, o Hirsch ele escreve até hoje, ele reescreve o que ele vem escrevendo há 30 anos. Então, a teoria materialista do Estado é tipo um resquício do que ele começou a escrever na década de 70. Ele vai reescrevendo, vai melhorando, etc. Vai jogando umas coisas fora, vai colocando outras, mas você consegue ver essa linha muito clara. Então eu pego um bloco de texto, só que eu não analiso só de texto da década de 70 até o começo de 80. Mas eu consigo mostrar num bloco que quando o Hirsch, em algum momento, ele coloca o Pachucanes na teoria dele, ele sai daqui para um patamar muito mais elevado. Porque ele reescreve o texto, o mesmo texto, então tem lá um parágrafo que ele leu e deve ter pensado, isso aqui está tudo errado, vou reescrever. E, curiosamente, ele modifica o que ele tinha escrito quando ele claramente começa a citar. Acho que ele deve ter tomado contato naquela época. Ele é vivo, eu podia até perguntar isso para ele. Mas ele claramente muda o modo como ele explica o Estado e direito nos textos dele, quando ele incorpora essa leitura pachucaniana sobre Estado e direito. E na teoria materialista do direito, ele mantém esse fio condutor, tem algumas mudanças, claro, que eu vou mencionar quais são, mas basicamente ele não altera muito mais do que ele tinha escrito naquela época, depois desse salto que ele dá. Eu vou tentar aqui uma leitura breve. Como é que está o controle do tempo aí? Opa! Nossa, tinha que ter passado pelo contrário do início, eu achei que já tinha passado um monte, né? Ainda tem 15 aí. Ótimo, achei que ela ia falar. Não, já foi 15. Muito bem, eu vou tentar resumir aqui algumas das teses que a teoria da derivação procura contestar a respeito da concepção instrumentalista de Estado. Aí, olha, prestem atenção nisso, porque quando eu vou ler essas teses instrumentalistas, alguém vai dizer, bom, isso aqui é ideia de marxismo. É verdade, essas ideias que eu vou ler aqui são dos marxistas. E quem está criticando não são os antimarxistas, são os próprios marxistas, que eu quero mostrar. Vamos fazer uma outra leitura sobre isso. Quais são as consequências de uma concepção instrumentalista de Estado? O interesse de uma classe dominante ou a luta de classes conduz à constituição do Estado e do direito. Essas ideias são contrárias às ideias. O Estado e o direito teriam existido em todos os modos de produção com qual uma classe exerceu o domínio sobre o outro: escravagismo, feudalismo e capitalismo. 3. O Estado é um instrumento de classe, mas tem a princípio o caráter neutro, portanto pode ser dominado por uma classe se colocar a serviço do interesse dela. 4. O direito é igualmente um instrumento de classe, mas a princípio também seria neutro. O conteúdo do direito é determinado pela classe dominante, portanto, quando a burguesia é mais forte politicamente, o direito é burguês.
5. Estado e direito, por consequência, poderiam ser instrumentalizados em favor do interesse de toda a sociedade, de sua maioria da classe trabalhadora. São teses que tem no interior do marxismo e que essa teoria quer confrontar ou quer criticar. E aí tem mais algumas consequências particulares a partir nessa visão instrumentalista. Eles também discordam, outras ideias que eles discordam. Vamos lá. Como o sujeito tiver tal situação de dificuldade por conta de criticar ele, desenvolver que é baseado no trabalho assalariado. Por essa razão, a condição universal do sujeito de direito, bem como seus direitos correspondentes, liberdade, igualdade e propriedade, seria a decorrência da lei, em última instância, do interesse burguês. 2. Os interesses fundamentais de cunho social, os direitos fundamentais de cunho social, são vistos como resultantes da luta da classe trabalhadora como forma de defesa contra a exploração desmesurada da classe burguesa. Esse tipo de visão resulta, fora do marxismo, na ideia de que a ampliação dos direitos sociais significa o equilíbrio dos interesses de classe e, portanto, a superação do conflito de classes. Parece, quando eu digo isso, né, que tem alguém que é capaz de falar isso, mas você sabe que a OAB, um tempo atrás, disse: nossa, a gente achou a solução para o fim da luta de classes, porque agora os trabalhadores vão poder investir em fundos de pensão, previdência e tal, isso é o fim da luta de classes, tal, e do conflito capital-trabalho. Olha que coisa maravilhosa, não é? E um carro, um gênio, né? Quem tinha pensado nisso? Pois bem, e terceira consequência, os direitos fundamentais, seja no campo político ou econômico, são meras ilusões voltadas a mascarar o domínio de classe. O Estado, ao atuar em defesa desses direitos, teria a função de criar uma falsa consciência da realidade, a fim de legitimá-la. Liberdade e igualdade estariam garantidos formalmente, mas desistiriam do ponto de vista real. Portanto, Estado e direito cumpririam uma função ideológica, representando falsamente a realidade, criando um biombo sobre o domínio de classe existente no capitalismo. Todas essas ideias, como eu disse, são objetos de crítica da teoria da derivação do Estado e que vão permitir chegar a um outro resultado. Eu vou narrar aqui qual é o resultado da teoria da derivação. Alguém vai dizer: pô, o professor devia ser mais cartesiano e dizer como é que eles chegam a essas conclusões. É isso que eu não estou fazendo. É por isso que alguém vai ler, está ouvindo isso, falando: não concorda, está errado, se treca. Lê aqui, que aqui tem a demonstração cartesiana disso. Então, não leva uns 15, 10 minutos. Se eu conseguisse expor em 10 minutos, acabou, né? Enfim, não precisava ter escrito 200 páginas. Né? Enfim. Agora eu vou mostrar quais são as conclusões. Como é que chega nisso? Deixa para o debate para vocês verem. Conclusões, algumas dessas conclusões do debate. 1. Rejeita-se a concepção de Estado como aparelho genérico de dominação de classe existente em todos os modos de produção. Estado e direito são produtos específicos do capitalismo. Rejeita-se a ideia de que o Estado de Direito sejam meros invólucros, neutros, preenchidos com interesse da classe dominante, ou seja, analise-se a forma jurídica, a forma política e sua relação com eventuais conteúdos. Adota-se como ponto de partida a natureza das relações de produção capitalista, mais precisamente o estudo das categorias econômicas de Marx, utilizados para explicar o capitalismo, combinando esse elemento com o estudo de classe. Delimita-se a potencialidade do Estado em atuar em prol da classe trabalhadora, procurando identificar ainda quais as dificuldades, quais os limites estruturais dessa atuação. Tem mais. Sujeitos de direitos fundamentais não devem ser vistos apenas como uma decorrência normativa de interesse da classe burguesa e, conforme eu explico aqui, as relações econômicas capitalistas estão estruturadas de modo que se materializam nas práticas sociais a existência do sujeito de direito e dos direitos fundamentais. Liberdade, igualdade e propriedade são objetivados na sociabilidade que constitui o capitalismo. Exatamente por isso aparece na ideologia jurídica como sagrados, inevitáveis, invariáveis, e assim são reafirmados pelo direito positivo. 2, que é outra conclusão aqui da teoria, os direitos fundamentais de cunho social são frutos da classe trabalhadora, mas não apenas operam para proteger os trabalhadores, pois servem igualmente para preservar a força de trabalho. Conforme se vê mais adiante aqui, né? A existência dos direitos sociais institui uma contradição de duas espécies. Uma contradição entre o interesse do capital em particular e das suas frações e a lógica e a necessidade de reprodução do capitalismo como um todo. E o interesse da classe trabalhadora, é outra contradição, em proteger-se da superexploração, evitando o seu perecimento e o exaurimento da fonte da força do trabalho, criando assim as condições para a contínua exploração. E por último, os direitos fundamentais, seja no campo político ou econômico, não são meras ilusões voltadas para mascarar o domínio de classe,
o Estado na defesa dos direitos fundamentais, por consequência, não teria apenas a função de criar uma falsa consciência útil para legitimar as relações de exploração existentes. Na realidade, os direitos à liberdade e igualdade estão garantidos formalmente e existem do ponto de vista real do modo de produção capitalista. Contudo, ambos estão limitados àquilo que podem ser interior do capitalismo, meios para o desenvolvimento de uma sociabilidade que resulta na troca mercantil, na exploração e no acúmulo de capital. Estado de Direito, portanto, pode até ter uma função ideológica, na medida em que dizem estar em função do bem comum de interesse geral, quando na prática não podem realizar esse propósito, dada a cisão classista inevitavelmente existente. No entanto, Estado e Direito são mais do que isso. Ambos promovem e aperfeiçoam a reprodutibilidade do modo de produção capitalista, mas não como meros elementos ideológicos, mas sim como elementos de estruturação das relações sociais, ou seja, como formas sociais. Enfim, são um pouco das conclusões que são apresentadas nos estudos que a teoria da derivação faz. Na verdade, não são conclusões propriamente minhas. O que eu fiz é organizar esses vários debates que tem sobre a teoria da derivação, porque cada um fala uma coisa, então tem que organizar isso daí, o que cada um disse, e encontrar um fio condutor para explicar os debates. É isso que eu faço lá na obra, e eles mais ou menos vão chegar nessas conclusões, ou pelo menos uma grande parte do grupo vai chegar nessas conclusões. Bom, então, de uma maneira bastante sintética, eu tenho que mostrar que a teoria da derivação, no interior do marxismo, ela é uma espécie de novidade, vamos dizer, para nós aqui, né, no Brasil, porque, como eu disse, lá na Europa já há muito tempo se discute isso. E talvez alguém esteja se perguntando, pô, mas a teoria da década de 70, 80, como é que está o estado da questão na atualidade, né? A teoria da derivação, no interior dela mesma, ela vai encontrando uma certa limitação, por vários motivos internos. O principal deles é porque a teoria da derivação não tem um debate na época, ele não contemplou um debate sobre a questão da crise que estava acontecendo naquele período e a transição do Fordismo, pós-Fordismo, etc. Os autores desse debate depois se propuseram a discutir isso, mas isso não tem no debate da derivação, tem pouco sobre isso, que era uma questão importante. Tem um outro ponto importante, que é a questão dos novos movimentos sociais ali, década de 70, 80, que também a teoria foi ficando meio à margem disso, como aliás o marxismo em geral ficou à margem disso. Então eu queria fazer aqui, caminhando para o final, algumas recomendações de leitura, né? Há uma obra, que aí já não é uma obra, assim, é uma obra de caráter didático para explicar uma teoria. Mas se alguém quiser ver como é que alguém pensa a partir da teoria da derivação do Estado, tem um livro que deve ser muito conhecido de vocês, alguém pode ter isso contar, que é o Estado e Forma Política do Alisson Mascaro. Ele é um livro que, em grande medida, dialoga com essa teoria da derivação do Estado. Ou seja, ele vai fazer uma teoria sobre a forma política, o Estado de forma política, e ele usa bastante desses referenciais para vocês conseguirem enxergar que resultado que o sujeito chega quando ele incorpora esse debate, que é um debate bem difícil. Assim como o livro do Pascante é um livro difícil, o Capital é muito difícil, e aí nesse sentido que eu queria encaminhar o final da minha exposição aqui. Estudar sobre o marxismo demanda muito tempo. Porque entender o Marx é difícil, entender o Pascante é difícil, e depois quando você entende o Marx e o Pascante, você fala, bom, mas ainda tem muita coisa para responder, aí você vai ler a teoria da derivação, dá um trabalho, ainda bem que alguém já escreveu sobre isso, vai te dar um pouquinho menos de trabalho, porque deu muito trabalho reunir todo esse material de pesquisa que tem aqui, porque inclusive a maior parte das obras que tem aqui não tem no Brasil, não existe. Então deu bastante trabalho, ajuda um pouco a gente a fazer essa pesquisa, e falar sobre o marxismo é essencialmente ter esse esforço de ler o Marx, ler esses autores, ler comentadores e conseguir avançar nos debates que o marxismo tem feito hoje, especialmente, aí eu diria, num cenário em que nós temos que tentar criar novas chaves de leitura para fenômenos contemporâneos, como eu disse, destaco 2. É uma compreensão sobre isso que a gente costuma chamar de pós-fordismo. O marxismo tem contribuído bastante para isso, mas não é uma questão que eu acho que está totalmente respondida, e ainda vai demandar muito estudo da nossa parte, né, pelos autores, sobre isso. E o segundo é
uma compreensão sobre os movimentos sociais e sobre a luta política no momento atual, a partir das chaves que o marxismo forneceu. Nesse ponto que eu acho que, eu até destaco isso na minha pesquisa que fiz no pós-doutorado, o marxismo ele ficou um pouco distante de discutir questões ligadas que não eram ligadas à classe trabalhadora, discussão sobre minorias, feminismo, racismo, etc., durante um longo tempo, achando que isso era uma discussão secundária. E a gente nota que hoje existe um destaque muito grande de movimentos dessa natureza e isso implica, inclusive, num certo risco na atualidade, que é justamente o risco de que tem dois riscos. Um é o marxismo querer discutir isso, mas acho que já está um pouco ultrapassado, a maior parte dos autores marxistas já tem uma preocupação sobre isso. Mas tem um risco contrário, que são as pessoas que querem discutir esses temas, então as pessoas que querem discutir feminismo, querem discutir racismo, querem discutir questão LGBT, e não aceita ou não quer, ou acha irrelevante tentar misturar isso com o marxismo. Irrelevante. O mais curioso no momento atual é o Brasil um país assim, surpreendente em algum sentido. E só que no Brasil tem gente que acha que discutir igualdade de gênero, raça, etc., é coisa marxista. Está tão atrasado, o cara falou liberal, eles já deviam defender isso, não é? É que aqui a gente sabe, esses autores que se dizem liberais, esses aí que blogueiras e blogueiros, tá? Esses que têm uma certa evidência na mídia, que se dizem liberais, etc., liberais não tem nada. Porque se fossem, eles conseguiriam entrar nessas pautas, veja, descriminalização da maconha, etc. O cara não precisa ser marxista para defender isso daí. Os caras fossem liberal, e que é engraçado que os liberais aqui, eles falam assim, é um Estado intervém muito, proíbe o cara de fumar no ambiente. Vocês podem ver, uns desses que se dizem liberais falam isso. Então você é a favor da legalização da maconha? Não, isso é um absurdo, porque o Estado tem que proibir isso. Sabe? Na cabeça do cara que é tipo secundarista, fala, o que é ser liberal, né? Porque o cara fala que é liberal e diz que o Estado intervém muito na vida da pessoa, nesse tema, mas o cara é contra isso. Aborto, então, esse tema, vixe, né? Também, que essa coisa marxista, né? Então, tá uma desgraça hoje você fazer um debate sobre marxismo, porque tem certas pautas que não são necessariamente marxismo ou da esquerda, mas como esses grupos acreditam que se você falar que é coisa marxista e marxistas eles tentam transformar num palavrão, eles falam, bom, então as pessoas vão fugir dessas discussões, que são discussões que qualquer liberal poderia fazer. Enfim, estou destacando isso porque eu queria encerrar aqui minha fala mencionando talvez uma preocupação que todo acadêmico ou estudante tem que ter. Eu acho que eu quis destacar, para a gente falar sobre marxismo, a gente tem que fazer um esforço para estudar as coisas e debater. A outra é para a gente, eu diria que não uma questão acadêmica, mas político-acadêmica, que é como é que a gente se posiciona no mundo atual diante desse contexto em que eu diria que a maior parte das pessoas não está se sentindo confortável com a situação atual. Existe um desconforto muito grande de todas as pessoas, um certo desânimo, uma certa desesperança, um certo pessimismo. Agora, o mais curioso é que o desânimo, o pessimismo, essa tristeza, essa apatia, não é coisa da esquerda. Não é que a esquerda, ela está apática, está triste, pensando um o que vai ser do mundo. Mas quem não é de esquerda também está. Está todo mundo triunfante. Quem não é de esquerda está pensando assim, nossa, que beleza, agora o Temer está governando e tal, agora o Brasil vai dar. Tão otimistas, as pessoas estão otimistas com a própria vida, com a própria existência, em nenhum lugar. Os Estados Unidos é isso, a vitória do Trump é a vitória de pessoas que estão entristecidas, empobrecidas, oprimidas, reprimidas, etc. Não é a vitória, o triunfo de pessoas que estavam felizes e votaram lá nele pensando agora vamos ser mais felizes, já estamos muito bem aqui, obrigado e vamos ficar melhor ainda. Por que eu quero insistir nisso? Porque existe na atualidade um certo movimento de polarização, como eu falei, o marxismo ele é um conjunto de ideias que atrai amor e ódio pelas pessoas, e as pessoas que se propõem a estudar marxismo, a debater e tal, tem que tomar um certo cuidado, porque nós também temos uma tendência de pensar o seguinte, como o outro cara não leu Marx, o outro cara não é de esquerda, esse cara é um idiota, e eu vou dizer que ele é um idiota, que ele tem que estudar história, que ele tem que ler Marx, etc. E eu não quero dialogar com ele, eu quero confrontar com ele. Vejam,
É nesse sentido que eu faço o convite às pessoas, dizer o seguinte: a maior parte das pessoas, todas elas quase, exceto uma minoria de 0,1% no mundo, tem uma angústia, não vive bem. As pessoas todas vivem uma condição de insegurança, de medo, apreensivas. E, portanto, a nossa posição política nesse contexto não pode ser simplesmente uma posição de confrontar o outro naquilo que ele está errado, para isolar ele. Porque na medida que você diz o seguinte: você não leu nada, não estudou nada, você diz eu estudei, você não, a pessoa diz assim: bom, então eu sou um outro que não sou esse sujeito e eu quero também estudar o que esse cara estuda, sabe? Quando você diz, você não leu Marx e tal, e o cara fica com raiva, ele vai ler aqueles caras que eu disse aqui que não merecem ter nome citado, para se fortalecer na posição deles, porque você é um cara hostil com eles. Claro, é óbvio que tem gente que não quer pensar diferente. Esses que estão ali na cabeça desses movimentos, eles não querem pensar diferente. Mas a maior parte das pessoas tem muitos motivos para ler filosofia, ler Marx e outras coisas. O que nos falta é justamente seduzir as pessoas, o que nos falta é mostrar que Marx e outros tantos filósofos têm muito a dizer para a maioria das pessoas. Ou seja, de convidar as pessoas a pensar diferente. Então, é nesse sentido que eu digo: quando a gente estuda e tal, o nosso esforço tem que ser para mostrar para as pessoas que elas têm muito a ganhar também se lerem isso, e a nossa posição não pode ser uma posição de confronto que leva as pessoas mais para longe de nós do que para perto de nós. Enfim, acho que é um pouco isso que eu queria trazer na minha exposição. Obrigado.